6. No circuito ideal da figura, inicialmente aberto, o circuito está aberto, a chave está aberta aqui inicialmente, você tem um capacitor de capacitância CX que encontra-se carregado e ele armazena uma energia potencial elétrica E. Então esse capacitor inicialmente ele tem essa energia E. O capacitor de capacitância CY, ele diz que é igual a 2x e ele está inicialmente descarregado. Então, a carga desse capacitor aqui inicialmente é 0. Beleza. E aí ele vai fechar o circuito até que esses capacitores encontrem um novo equilíbrio eletrostático. Lembrando que no final eles vão ter a mesma DDP, né, o mesmo potencial elétrico. Pode-se afirmar que a soma das energias armazenadas nos dois capacitores vai ser igual a. Então a gente precisa encontrar, depois que você fechar essa chave, temos que encontrar a energia potencial elétrica do capacitor X e do Y depois que fecha a chave, e aí ele quer a soma dessas duas energias. E aí, professor, como é que a gente vai fazer? Vamos lá, anotar os dados da questão. Ele diz que o capacitor CY é igual a 2CX, e o que ele quer saber? Ele quer saber a soma das energias, né, no final, quando você vai justamente fechar essa chave do circuito. Lembrando, quem é a energia do capacitor X, né? Lá no início, quando a chave ainda está aberta. A energia é dada por aquelas expressões QV sobre 2, que é igual a CV quadrado sobre 2, que é igual aqui ao quadrado sobre 2x. Beleza? Isso aqui para o capacitor X. Essas são as expressões da energia. Outra coisa também que a gente vai usar nessas questões é sempre o princípio da conservação das cargas elétricas. Carga elétrica no início tem que ser igual a carga elétrica no final. Lembrando que no início o capacitor Y está descarregado, né? E a carga vai ser o potencial vezes a carga do capacitor X, é o potencial vezes a capacitância do capacitor X. A carga do capacitor Y no início é 0, e isso tem que ser igual ao somatório das cargas finais. As cargas finais estou representando por QX' e QY'. Então, continuando aqui a expressão, eu tenho VCX igual a V' vezes CX, lembrando que a carga é o potencial, a DDP, né, vezes a capacitância, e no final eles têm a mesma, os capacitores CX e CY têm a mesma DDP, que eu estou chamando aqui de V'. Então vai ficar VCX igual a V'(CX) mais V', agora eu vou substituir essa informaçãozinha aqui, ó, que ele me deu na questão, que o C' é igual a 2CX, e eu posso colocar aqui algumas coisas em evidência, né? Primeiro eu vou cortar aqui, ó, CX com CX com CX, desse lado esquerdo fica V igual a 3V', e eu acho uma expressão para o V'. A DDP no final, ela será a DDP do capacitor, né, dos capacitores no início, dividido por 3. Pronto, professor. E agora, o que a gente vai fazer? Agora, nós vamos analisar a energia de cada capacitor agora no final. Beleza? Vamos analisar a energia de cada capacitor no final. Para o capacitor CX, quem é a energia do capacitor CX no final? Energia do capacitor CX vai ser CX vezes o potencial dele no final, que é V' ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então fica CX sobre 2, igual a, substituindo V', que é igual a V sobre 3, tudo isso ao quadrado. Pronto. E aí, então nós temos que a energia do capacitor CX, ajeitando aqui a expressão, vai ficar CX vezes V quadrado, estou levando aqui ao quadrado. Aqui embaixo vai ficar 2 vezes 9, que ficou V quadrado em cima e 3 quadrado embaixo. E aí a gente chega numa expressão para a energia do capacitor CX, que ele vai ser 1/9
da energia que ele tinha no começo. Pronto, agora vamos para a expressão da energia do capacitor, o quê? Do capacitor CY. Quem é a energia do capacitor CY? C é Y igual a CX, CY, vezes V' quadrado, tudo isso dividido por 2, que é igual a... Então, ajeitando a expressão, vai ser 2CX, eu estou substituindo o CY, que ele é igual a 2CX, dividido por 2, igual a V sobre 3, tudo isso aqui ao quadrado. E aí a gente chega aqui, o EY é igual a... Cancela esse 2 com esse 2, vai ficar o CX, V quadrado. Na realidade, eu não cancelei esse 2 ainda, porque eu quero chegar numa expressão em função do E, né? Então, vamos lá. Isso aqui, eu vou repetir esse 2 aqui de baixo. Esse 2 aqui, ó, eu vou passar lá para frente. Então, vai ficar 2 sobre 9. Por que que eu fiz isso? Por que que eu não cancelei logo esse 2? Que é para poder comparar essa expressão aqui, ó, justamente com a expressão lá do CX, né? Opa, lembrando que aqui tem para comparar com essa aqui, ó. Comparar essa expressãozinha aqui do CX, tem um CX, tem um V quadrado com CX, V quadrado, para a gente comparar essas expressões, que é para comparar justamente a energia, né, do EX com o EY. Pronto, voltando aqui, finalizando, tenho que o EY vai ser igual a 2 nonos, se você observar bem aqui, quem é esse termo? CX, V quadrado sobre 2. CX, V quadrado sobre 2 é justamente a energia que ele tinha no início. Lá no início, ó. Cadê a energia dele lá no início? CX, V quadrado sobre 2. Pronto. Aí eu jogo esse termo aqui justamente para substituir. Então, eu substituo tudo isso aqui pela energia que ele tinha no início, que era E, né? E aí eu chego nessas duas expressões para as energias finais dos capacitores X e Y. E aí agora é só somar. Ele pede a soma do EX com o EY. Somando esses dois termos, somando esse com esse, coloca o E em evidência. Então vai ficar 1 nono mais 2 nonos do E que eu coloquei em evidência. E aí a gente fazendo essa continha chega a 1/3 de E. Belezinha? Essa é a resposta da nossa questão. 1/3. A soma das energias vai dar 1/3 da energia que o capacitor CX tinha no início. Então, a resposta aqui vai ser aí 1/3, vai ser o item C.